turma! E aí, como vocês estão? Como a professora tinha combinado com vocês, eu estou gravando esse vídeo fazendo uma retomada de conteúdo. Retomando realmente ali o que a gente estava estudando durante as aulas presenciais, para que a gente tenha um processo de adaptação um pouco mais tranquilo, agora que a gente vai utilizar a plataforma aqui, onde a gente vai fazer as nossas aulas de forma online, então. Estávamos falando, antes de pararmos, sobre o histórico aí da psicologia, né? No início das nossas aulas, a gente falou sobre a psicologia na Grécia Antiga, onde a gente viu que os filósofos começaram a se questionar sobre o que diferenciava o grego dos outros povos, o que era esse espírito desbravador do grego. Falamos sobre a questão, né, de que toda transformação social que vem, ela vem através de uma necessidade. Falamos que a marca desse período foi que os filósofos começaram a se questionar se a alma e corpo eram coisas ligadas ou separadas. Avançando o conteúdo, falamos um pouquinho sobre a psicologia na Idade Média, onde a igreja tinha um poder muito grande, onde ela era a detentora de todo o conhecimento, e nesse período, basicamente, tudo passou a ser, a resposta para tudo passou a ser Deus realmente. Então, acreditava-se nesse período que o corpo, ele era sagrado, porque ele era a morada da alma, e a alma é a nossa relação com o divino, né? É a nossa relação com Deus. Dessa forma, o corpo, então, por ser a morada realmente da alma, que é algo sagrado, o corpo automaticamente era sagrado também. Passado mais um tempinho, a gente chegou então no Renascimento, período marcado aí pelo René Descartes. Vocês não se esqueçam desse nome, nunca, jamais. A professora sempre fala muito isso para vocês. René Descartes, ele propõe então o dualismo cartesiano. Ele consegue convencer a sociedade ali da época de que a alma e o corpo realmente eram coisas distintas, eram coisas separadas, e que a partir do momento que a alma morre, que a pessoa morre, essa alma deixa o corpo, e esse corpo ele não é mais sagrado, então ele é apenas uma espécie de uma máquina que pode ser manipulado. Então essa foi a grande contribuição do período aí, né, o dualismo cartesiano proposto pelo Descartes. Falamos um pouquinho depois sobre a psicologia no Brasil, a psicologia realmente como profissão, e isso é algo que gera muita confusão. Até hoje, muita gente tem dúvidas, né, sobre o que é o psicólogo, o que faz o psicólogo, como é que a psicologia trabalha. A psicologia hoje ela é uma profissão regulamentada por lei aqui no Brasil, e a gente tem algumas diferenças, algumas particularidades, por exemplo, entre a psicologia e a psiquiatria, que as pessoas confundem bastante. Enquanto a psiquiatria ela é uma área da medicina, né, o psiquiatra ele é um médico antes de mais nada, então ele fez a formação dele num curso de medicina, se formou, se especializou ali na área da psiquiatria, foi clinicar, pode trabalhar com medicamentos. O psicólogo não. Quem é então o psicólogo, né? O psicólogo é aquele profissional que se formou numa graduação de psicologia reconhecida pelo MEC, com um curso aí de duração de mais ou menos 5 anos, que tem registro no órgão competente, então tem o seu registro ali no CRP e no CFP, que são os Conselhos Regionais e Federal de Psicologia, e o psicólogo ele não trabalha com medicamento em hipótese alguma, tá? O que o psicólogo pode fazer quando vê a necessidade de um medicamento? Fazer o encaminhamento para o psiquiatra, tá? Então, tem essa possibilidade do trabalho interdisciplinar, porém, o psicólogo nunca, jamais, em hipótese alguma, vai receitar um medicamento. Muitas pessoas também, no senso comum, a gente escuta muito, né? Por que eu vou no psicólogo se eu posso conversar com um amigo? A minha terapeuta é a minha cabeleireira. Porque eu fiz terapia com a minha manicure. Isso não é terapia, e nisso a gente não está falando de um trabalho terapêutico, a gente não está falando de um psicólogo. O psicólogo, como eu falei, é aquele profissional que realmente estudou, que se formou, que correu atrás, e ele tem técnicas e ferramentas para ajudar ali o ser humano de uma forma diferente. Então ele utiliza técnicas e ferramentas da psicologia
para trabalhar questões aí de diagnóstico, de solução de problema de ajustamento. E tem uma diferença muito clara entre o psicólogo e o amigo. O amigo, ele sempre vai falar para você a partir da vivência dele. O psicólogo não. O psicólogo tem por obrigação ser uma pessoa neutra. Eu sempre comento que o psicólogo ele é quase como essa parede que está aqui atrás. O psicólogo ele é uma tela em branco, uma parede em branco, onde o paciente, o cliente vai, joga suas coisas ali, projeta suas questões, e o psicólogo ele precisa se manter neutro. O psicólogo nunca, jamais, em hipótese alguma, vai utilizar das suas crenças pessoais, do seu achismo, dentro de um atendimento terapêutico. Então, essa escuta do psicólogo, ela tem que ser realmente uma escuta neutra, uma escuta isenta. Essa é a principal diferença. Quando a gente fala com um amigo, é muito normal. A gente fala assim, ai, nossa, aconteceu tal coisa comigo. E aí, o teu amigo fala assim, ah, não, mas eu já passei por isso também, eu passei por uma situação parecida. E começa a falar dele, né? O psicólogo não. Então, a partir dessa retomada de conteúdos que a professora fez, eu deixei uma atividade que é um estudo de caso, onde a gente deve ler um texto que apresenta a história da Lorena, que é uma paciente que ela busca aí alguns atendimentos, né? Ela passa aí pelo psicólogo, ela passa pelo psiquiatra, ela a princípio é encaminhada por um professor, por um pedagogo, e a ideia é que nessa atividade vocês leiam ali esse caso e vocês consigam identificar quais são as funções, quem ali dentro da história é o psicólogo, quem é o médico, quem é o pedagogo, quem é a amiga ali na história. Então a gente parte aí realmente desse caso para a gente conseguir visualizar melhor qual é a função mesmo do psicólogo. Nessa atividade também tem algumas perguntinhas, tem um verdadeiro ou falso falando sobre a atuação do psicólogo, de acordo com o que eu expliquei para vocês nesse vídeo, e também de acordo com o material complementar que eu já tinha mandado para vocês na aula passada, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Seguimos com as nossas aulas em horário normal, porém agora aqui através da plataforma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar perguntando, é só mandar ali. A gente vai se adaptando, o vídeo talvez tenha ficado aí um pouquinho amador, a gente ainda vai aprendendo, né? Mas a ideia é que realmente a gente consiga absorver o máximo de conteúdo possível, mesmo de forma à distância, tá? Qualquer dúvida, de novo, estou à disposição e a gente se vê na próxima aula.